Jesus querido, fala-me hoje, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, de coração até tua voz do fim. Salve a nossa igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, para todos nós, é motivo de grande alegria estarmos aqui todos reunidos na casa de Deus, em pequeno número, mas com a finalidade exclusivamente de adorar ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu creio verdadeiramente que todos que aqui vieram nesta noite e que vieram buscar uma bênção da parte de Deus, saiba, meu irmão, que Deus está neste lugar. Aleluia. Com os seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. E a palavra de Jeremias diz: clama a mim a responder-te. Deus está aqui para responder o clamor de cada irmão e de cada irmã desta noite. Por isso, meus irmãos, nós estamos no lugar melhor da face desta terra. Quando nós estamos na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. E quando nós queremos ouvir a palavra de Deus, Deus está pronto para ouvir e falar conosco, falar com cada um aquilo que nós estamos precisando, que nós estamos necessitando. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que eu vou ler, meus irmãos, Evangelho de Mateus, o Evangelho de Irateima. Mateus, ele era um cobrador de imposto, ele era um fiscal. E Jesus chamou ele e ele seguiu a Jesus. E foi muito abençoado, cheio do Espírito Santo. E falou palavras gloriosas para o povo de Deus. Eu quero ler com os irmãos Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e dirão: o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Meus amados irmãos, eu quero continuar no versículo 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. E Jesus aqui lembra de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em
casamento até o dia em que Noé entrou. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho. Então, estando dois no campo, será levado um, deixando o outro. Estando duas moendo no munho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém. Deus grande e poderoso, estamos aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor, para meditar na tua santa e poderosa palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com cada irmã, com cada irmão, nesta noite, Senhor. Tu que és o Deus Todo-Poderoso, que conhece bem de perto a necessidade de cada um dos teus filhos. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, em favor de cada vida aqui, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus disse, tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Concede, meu Deus, a bênção que os irmãos e as irmãs estão precisando nesta noite. Ó Senhor, e a Tua palavra diz, meu Deus, segundo as Suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pode ser necessidade de ordem material, irmãos. Pode ser necessidade de ordem espiritual. Deus está aqui para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu Deus e Pai, fala comigo através da Tua palavra. É o que eu peço humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui Jesus fez este sermão falando sobre a sua gloriosa vida. Feliz é aquela que está esperando fielmente a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E brevemente, meus amados irmãos, nós sabemos que Ele virá para buscar a sua igreja. Nós que examinamos as Escrituras Sagradas, sabemos, meus irmãos, os acontecimentos que têm acontecido no mundo. Na Ásia, quanto terremoto, quanta gente morrendo e era um terremoto atrás do outro. E Jesus falou que haverá fome, terremoto em vários lugares. Por quê, irmão? Porque tem um lugar de um povo que adora Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Este é o povo que está segurando a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje mesmo está falando com o irmão em casa. Se este mundo ainda está aqui, meus irmãos, porque tem um povo humilde aqui no Brasil, uma cidade, um país humilde, um país grandemente abençoado por Deus. Chuva bastante, bênção bastante, muita bênção para nós. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que Jesus falou na continuação do sermão dele, porém aquele dia e que hora ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Ele mesmo, mas unicamente meu Pai. Meus irmãos, mas Ele foi muito claro em dar esta palavra que São Mateus escreveu no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho.
Os irmãos conhecem a história de Noé. Quando o povo pecou e engrossou o pecado da humanidade, Deus propôs em destruir a humanidade total. Mas Deus, como Ele é justo e ama a justiça, Ele pôde observar a vida de um homem justo, que andava com Ele, que fazia a vontade dEle. Então Ele falou com aquele servo que Ele amava. Disse: Noé, eu vou destruir o mundo com o dilúvio. E você, para a salvação da sua vida, da vida da sua família, você faz um barco muito grande. Deu a medida daquele barco, muito grande. Tanto que Noé começou logo a pregar a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e falar ao povo que se preparasse, que mudasse de vida, porque Deus havia de destruir o mundo com água. E ele estava lá no martelo, fazendo aquela grande embarcação. Mas o povo falava: esse velho é louco. Nunca choveu, e até pela lógica da vida, eles já tinham, meus amados irmãos, até toda razão de não acreditar na palavra do homem de Deus. Porque a terra era regada com o próprio vapor que subia da terra. Meus irmãos, eu já vi isso aqui no Brasil, e os irmãos que já viram também. Quem foi em Foz do Iguaçu, nas cataratas de Iguaçu, eu fui com meus filhos lá no Paraguai, fomos lá nas cataratas de Iguaçu. Longe eu fiquei contente, olha, está chovendo lá. Lá está chovendo. Uma seca tremenda que estava aqui, por isso que a gente foi para lá. Aí nós chegamos lá, meus amados irmãos, era o vapor daquelas águas que caiu com muita força lá no solo e subiu a serração. E aquela serração regava uma parte muito grande na extensão daquela usina. Era regada. E daí eu lembrei dessa passagem, que a terra era regada através de um vapor, de uma serração que caía sobre a terra. Aquele povo, para nós pensar, eles tinham até razão de não acreditar. Mas, meus irmãos, está sucedendo nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Estamos falando da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele virá brevemente buscar a sua igreja. Mas o povo não está nem aí com os cristãos, não está nem aí. Está vivendo a vida que ele vive, não dando nenhuma importância, nenhum valor para o Evangelho genuíno e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o próprio Jesus, lá em Marcos 1,6, disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, eu acho que o milagre de um câncer, de uma enfermidade é muito importante, mas eu acho que o maior milagre é uma vida ser regenerada, transformada pelo poder da palavra de Deus e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de hora em diante ele passa a esperar esta vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como todos nós aqui nesta noite, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos esperando esse glorioso dia. Meus irmãos, aqui no Evangelho
ele falou que o povo continuava a zombar de Noé e pregava que Deus havia destruído o mundo com água. Mas, meus irmãos, continuamos zombando do homem de Deus. E ele trabalhando aproximadamente 120 anos, levou para fazer aquela embarcação. Depois de feito, meus irmãos, antes de Deus mandar, porque Deus é muito misericordioso, ele deixou, falou para Noé deixar as portas abertas, que ele ia mandar um casar de cada espécie, por exemplo, a girafa, um casar de girafa, um casar de leão, um casar de onça, enfim, todo bicho que existe no mundo da natureza. Chegaram ali e eles entraram de um a um. Quando entrou todos os animais, Noé fechou. Mas não aconteceu nada, ele fechou. E aquela bicharada era o mais inteligente do que o ser humano daquela época. Por quê, pastor? Porque ouviram a voz de Deus. Eles obedeceram a voz de Deus, mas estavam. Se o leão é o rei da terra, mas ele estava ali como um gatinho para salvar a sua vida e a vida da gente. São os bichos mais seriosos. Eles estavam esperando. Até que Noé recolheu eles para sua porta. Aí eles já ficaram, podemos analisar, meus irmãos, que eles já ficaram de orelha em pé. E que coisa terrível. Tanto bicho, esse homem recolheu tudo. Na arca com eles, ficaram pensando. Mas eles não perceberam nada. Até então, veio o dilúvio e o levou a todos. Quando começou a chover, que Deus fechou a última janela por cima, onde estava a família de Noé, dali 7 dias, o céu, as comportas dos céus foram abertas. E diz a palavra de Deus que choveu 40 dias e 40 noites, sem cessar. E depois, quando eles viram que o negócio ficou feio de verdade, eles batiam. Noé, abre. Noé, abre-nos a porta. É assim, meus irmãos, que vai acontecer na vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos, meus irmãos, para a nossa felicidade, a Bíblia fala de 5 moças, 5 virgens. É da igreja, 5 virgens. Ele falou de 5 nécias e 5 prudentes. Prudente é aquelas que foram esperar o esposo com azeite nas mãos. O azeite, meus irmãos, simboliza a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo. Aquelas 5 estavam cheias do Espírito Santo de Deus e estavam ali esperando a chegada. E quando chegou o esposo, as outras disseram: olha, dá-nos um pouco do nosso azeite. As prudentes disseram: vocês vão e vão comprar. Porque não seja caso que falte a nós e a nós. E elas foram comprar. E quando elas foram e voltaram, foram tarde, bateu lá. E Jesus falou: em verdade vos digo que não vos conheço. Deus, na sua infinita misericórdia e na sua bondade, meus queridos irmãos, Ele dá oportunidade para cada ser humano aqui da face da terra. Dá oportunidade. A palavra dele diz: olhando para baixo, os meus olhos
procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá, Deus. Deus continua olhando, se encurvando dos altos do céu, para olhar para a humanidade que está andando desenfreadamente para o pecado, para a corrupção, para a maldade, para tudo quanto desagrada a santa e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, aqui nesta noite, podia estar cheio de alma, mas é como eu disse, é muito mais fácil a pessoa ser curada de um câncer do que ele achar, do que ele procurar aceitar Jesus Cristo, aceitar a salvação mediante a fé em nosso Senhor e Salvador. Pois ele disse na sua palavra, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. É somente, meus amados irmãos, é aceitar a santa e bendita e poderosa palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das nossas almas. Pois bem, meus irmãos, nós sabemos que, quanto aos dias de Sodoma e Gomorra também, aqueles homens faziam aquilo que desagradava a Deus. E havia ali também um homem com a sua família. Ló, sobrinho de Abraão, estava ali no meio de fogo fervendo. E Deus olhou para ele e mandou um anjo e disse, vai lá, tira Jó daquele lugar, porque eu vou destruir esta cidade. Vou destruir. Então, quando Deus fala, meus irmãos, a palavra de Deus não volta. Diz a palavra, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não vão passar. Deus falou que vai destruir, ele destrói. Então chegou aqueles anjos lá na casa, na porta de Ló. Falou com ele, amanhã cedo eu venho pegar vocês aqui, tudo, e vamos sair aqui. E vocês vão subir essa montanha até chegar na cidade de Zoar. Então os anjos veio, pegou ele, os filhos, a mulher. O anjo falou uma palavra: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Olha o perigo dos amados irmãos. Quantas pessoas que creem por qualquer coisinha tal. Eu quero dizer para os amados e queridos irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho, acho que salvo, eu tenho guardado lá no guarda-roupa meu salmo que tirei os pés da estátua da mulher. Foi convertida, está lá até o dia de hoje, para exemplo do povo que viver aqui na face da terra, que a palavra de Deus tem o seu fiel cumprimento. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas Deus é fiel na sua palavra. E você, meu irmão, que veio esta noite para buscar a bênção de Deus, tenha convicção, certeza, que você vai levar a bênção. Amém. E meus irmãos, e agora? Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, Pedro, eu quero ler uma palavrinha aqui, em que o apóstolo Pedro também fala sobre os dias atuais em que nós estamos vivendo. Que o povo não acredita, não quer aceitar
a palavra de Deus. Os irmãos querem achar segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e versículo 7 em diante. Diz o apóstolo Pedro: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra é reservada como tesouro para o povo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Veja, meus irmãos, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre este tempo atual que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Mas, amados, não ignorei uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa antes que algum tenha portaria, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Veja, meus irmãos, aqui a sublimidade do amor de Deus. Usando o apóstolo Pedro, aquele homem que era envolto, analfabeto, podemos dizer, mas muito usado nas mãos de Deus. Aquele homem que disse para o sacerdote e as autoridades daquela época, quando eles operaram pelo nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele milagre, aquele coxo que estava na porta da igreja de Jerusalém, a igreja formosa, estava ali quando ouviram Pedro e João estendeu a sua mão para pedir fora. Pedro, aquele homem cheio do poder de Deus, ainda que analfabeto, mas a coisa mais gloriosa, mais linda que pode existir na vida do homem é a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo. Amém. E Pedro estendeu a sua mão, ele com João e disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, é em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E Jesus Cristo está operando, meus amados irmãos, os mesmos milagres que ele operou nos dias que o apóstolo Pedro andou aqui na terra, que o apóstolo Paulo andou aqui na terra. Deus continua fazendo. Mas o povo se for para ele vir na igreja para receber uma cura física, ele veio, mas para receber a maior bênção que é da salvação, ele não veio. E meus irmãos, aqui continua no versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão em grandes trondos, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há. Então, meus irmãos, esses que não aceitem esta palavra que pronunciamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando chega essa hora que ele vê que o fogo vem vindo, eles vão procurar o pastor. Não tem dúvida. Eles vão procurar aquele que ministrava a palavra, a bênção da salvação, mas não vão encontrar. Perderam a oportunidade. E a oportunidade, meus irmãos, de cada um de nós nesta noite, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Feliz é aquele e aquela que acredita e que crê no poder da palavra de Deus, no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero terminar a minha palavra. O Espírito Santo, o grande ensinador, que iluminou a minha mente e ilumina a mente de cada um dos irmãos e das irmãs. Espere com paciência, espere com amor a vida de nosso Senhor Jesus, porque vale a pena. E o céu e a terra que agora nós estamos vivendo é
é reservado como tesouro e guarda para o fogo. Mas o povo não acredita. O povo não acredita. Mas nós acreditamos e pela bondade e misericórdia de Deus. Pode chamar que Deus abençoe a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus que ele merece.